1 Coríntios, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao verso 17. Os que forem achando, fiquem em pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é uma conversa mais entre nós. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Em todo o tempo, Ele tem falado conosco. Diz assim, do verso 10 em diante, da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas, ou seja, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva e eficaz. Que ela alcance objetivos nessa noite, possa chegar a cada coração e encontrar guarida, lugar de morada e de produzir frutos. Te oramos assim, repreendendo qualquer distorção e qualquer, ó Deus, pensamento que já pré-estabelecido em cada uma das nossas mentes, e que só a tua palavra seja completa e verdadeira entre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nesses dias, nós estamos trabalhando com os líderes, com os irmãos da igreja, fazendo diversas reuniões. Algumas conversas são bem pessoais, particulares. E todo o tempo o nosso desejo tem sido de que a nossa igreja ache o caminho, que ela encontre uma forma de crescer, desenvolver, de fazer conhecido o reino, as verdades do Senhor. E nessa busca, nós estamos contando com aqueles que, os mais de frente, conseguem se envolver, conseguem orar juntos, conseguem abraçar esta causa. Outros, de acordo com as suas condições de tempo e disponibilidade, cooperam da forma que acham mais conveniente. Mas nós sabemos, pelo menos eu, que estamos ainda longe de alcançarmos alguns dos objetivos de Deus para nós. E não é porque nós não tenhamos capacidade para isso, não tenhamos disponibilidade, ou talvez por alguma coisa que eu ou alguns de nós mesmos desconhecemos. Por que é que Deus ainda não fez? Por que é que Deus ainda não agiu? Né? Essas expressões que a gente quer como dar uma palavra de ordem para o Senhor. E não funciona assim. Porque todas as coisas acontecem dentro do tempo de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando nós olhamos para esta carta aos Coríntios, esse é um dos textos que eu acabei de recitar, que está nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 1.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, em todas as coisas que são de Deus, que pertencem a Ele, Ele é o mais interessado em querer que as coisas funcionem. Amém? Está comigo? Claro que cada um de nós, como servos do Senhor, temos a nossa parte. E por isso eu queria compartilhar hoje sobre Cristo é o motivo da união da igreja. Cristo é o motivo da união da igreja. Porque a igreja não é uma questão de quantidade. A igreja é uma questão de unidade. Se uma igreja entende o propósito da unidade, ela tem todos os desafios na frente dela se tornam bem menores. Todos os desafios se tornam bem menores. Se o gigante é grande, se o problema é enorme, quando há unidade em um grupo, eles podem ser muito mais fáceis de serem resolvidos ou de serem vencidos, amém? Amém. Mas é como uma casa, como uma família. Se na sua casa, seja quantas pessoas pertencerem a ela, essa família não tiver objetivo, não tiver projeto nenhum, não tiver plano nenhum, essa família simplesmente tem os membros dela, comem, engordam ou emagrecem, cada um cuida de si. A família moderna é mais ou menos assim hoje. Cada pessoa procura, está todo mundo dentro de casa, mas parece que ninguém mais se conhece. Você já percebeu? Um para um lado com o celular, outro para um lado com o computador, outro para o outro lado trancado dentro do quarto, na televisão, outro para o outro lado fazendo as contas, resolvendo os negócios, outro para cá e para cá. Essa família moderna é parecida com a igreja moderna, onde cada pessoa está bem preocupada um pouquinho consigo mesmo, com o seu grupo, com a sua pessoa, com aqueles que ele gosta, com, sabe, o seu best friend, né? É o estilo dos meninos de hoje, da geração de hoje. Amigo. Alguns filhos nossos gostam mais do amigo lá na rua do que de você. Dá mais tempo a ele do que os de casa. Nós estamos vivendo um tempo onde o sentimento da família, da irmandade, do estar junto é um pouco complicado. E esses problemas são bem fáceis de ser vistos nessa carta. A igreja de Corinto, que foi criada por Paulo plantou a igreja de Corinto, trouxe a mensagem de Deus àquele pessoal, mas parece que Corinto não saiu de dentro daquele povo. Parece que alguma coisa não mudou dentro dos corintianos, não os corintianos dos anos, né? E também deles também não mudou nada mesmo, não. Só que esse aspecto, Paulo está dizendo assim: enquanto vocês disserem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, Paulo diz assim: quem são essas pessoas? São importantes demais para cada um estar seguindo uma pessoa, seguindo um líder, seguindo um grupinho? Quem era o grupo de Paulo? Possivelmente eram aqueles que abraçaram a fé. Agora, os gentios, com a liberalidade da palavra, podiam fazer o que quisessem. O grupo de Apolo era o grupo dos conhecedores, dos da ciência, dos intelectuais. Ah, eu sei, eu conheço, eu sou profundo aí nesse negócio. O grupo de Pedro era os judaizantes, eram os mais radicais, era opa, tem que andar desse jeito, irmão, cuidado, você está errando aí, ó, praticando isso aqui não pode. Aí os de Cristo, os mais espiritualizados, né? Não, nós somos o exemplo, nós somos o... Aí Paulo diz: não, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Pedro? Foi Apolo? Não. Que todos têm que seguir, Paulo está trazendo aqui para nós, é Cristo. O que nós temos que olhar é Jesus. Mas os sermões de hoje não mudam muito na cabeça das pessoas.
Às vezes pregar para certas igrejas, para certos lugares hoje, as pessoas escutam a palavra, alguns até dão um toquezinho especial, é verdade, muito bom, mas não muda nada, porque nós somos como as famílias modernas, cuja espiritualidade é pouca, mas a maneira de achar, de pensar, o achômetro entre nós é muito grande, e o meu conceito de ver as coisas é uma complicação, porque eu não tenho a última palavra em nada. Amém, irmãos? Se Cristo não for conosco, nós somos só mais uma igreja, mais um grupo de pessoas. O que vai fazer diferença sempre, minha tecla é: nós temos que trazer a glória de Deus para este lugar. Nós temos que invocar o Senhor. Nós temos que ser mais conscientes de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos rápidos, mas importantes. Porque, em primeiro lugar, para que essa união, essa unidade da igreja exista, as mudanças da igreja se dão pela obediência à autoridade de Cristo. Você está comigo aqui? Às vezes eu digo: não, eu sou de Cristo. Mas a obediência à autoridade dele nem sempre é evidente. Sempre os meus interesses estão em primeiro lugar. Sempre o que eu quero está em primeiro lugar. Sempre o que vier está em primeiro lugar. É meu trabalho, é os negócios, é o lazer. O verão aí, o solzinho está esquentando, metade da igreja quase some. Os interesses de quem diz que é de Cristo, mas na prática não é submisso a Ele. Não sabe renunciar. Não tem a capacidade de dizer não. E alguns até de dizer não ao pecado. De dizer não às coisas erradas. Porque se nós somos de Cristo, e se nós queremos ter unidade no corpo de Cristo, a primeira coisa é se eu tenho autoridade e obediência a Ele. Amém, irmãos? Obediência a Cristo, não a mim. Eu estou aqui hoje, posso não estar amanhã, mas nós somos de Deus. Somos de Cristo. Estou acompanhando o Senhor, que está vivendo um momento auge na vida dele. Já há quase 60 anos, agora ele despertou para a obra, para fazer tudo num tempo só. Viveu anos e anos, não acontecia nada na vida dele, era uma vida parada, era um evangelho tal. Parece que alguma coisa, não sei, em algum lugar aconteceu com ele. Gente, ele despertou, ele está assim no maior e tal. Então está a 1000 por hora. E eu olhando aquilo ali, almocei com ele uns 2, 3 dias atrás, e ele me contando que quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu disse: mas como é essa história? O que aconteceu de repente com você? Fenômeno é esse? Ele disse: pastor, eu entendi que o tempo hoje está muito curto, que eu não tenho mais tempo, ou eu faço o que eu tenho que fazer para Deus, eu não tenho mais tempo, estou contando os meus dias, eu sei que eu já estou partindo para minha velhice, então eu quero dar o meu tudo para o Senhor. Aquilo me chamou a atenção. Porque às vezes tantas pessoas novas e capacitadas e cheias de talentos, mas ainda não entenderam o que é uma suprema obediência à autoridade de Cristo. Eu estou fazendo 53 anos agora em maio. Eu não me lembro de um dia sequer, que eu não tenha tido um tempo especial para o Senhor. Em todo o meu tempo de evangelho. Um dia só, eu não achei para mim, só para mim. Esse é meu dia, vou fazer o que eu quero. Um dia, nunca. Todos os dias tem um espaço para o Senhor. Posso estar no lazer, posso estar em brincadeira, posso estar em retiro, posso estar onde for, mas sempre tenho tempo para o Senhor. E às vezes a gente desafia essa geração de hoje, os membros, liderança. O mais importante para a igreja é ser igreja. É ser igreja.
Para mim, ser pastor não é o mais importante. Não, pelo contrário, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sou vice-diretor de uma associação de psicanálise, sou vice-diretor de uma associação de missões, tenho várias oportunidades, trabalho se eu quiser arrumar um emprego qualquer, ganhar dinheiro. Uma dessa parte. Pastorado é dor de cabeça, é estresse, é problema, é carregar problema dos outros, é mexeriquinho, pegadinha aqui, coisinha que tem dinheiro que pague. As horas de um pastor, irmãos, deveria ser de deputado, senador. Sabe, porque isso é a última coisa que eu acho que alguém gostaria de querer ser de verdade. Porque há uma diferença entre pastor e pastor. Há uma diferença. Pastores tem por aí. Mas ser pastor, modesta parte, eu sei como a gente tem vivido. Pastorei pastores por muitos anos, andei com eles, cuidava de um rebanho de 132 pastores, plantei 44 igrejas no Brasil. Parece mentira isso? Andei o Brasil de ponta a ponta, um esforço tremendo. O que eu estou dando aqui hoje nem se compara o tanto das energias que eu já gastei pelo reino, pela obra, pelo ministério. E a minha esperança, em tempo que eu estou por aqui, minha passagem pela vida, é deixar o meu legado também aqui nessa igreja. Que legado é esse? Fazer vocês entenderem que o mais importante é Cristo. O mais importante é Cristo. Segundo lugar, crentes são unidos por Cristo e não por pessoas e por teorias. Uma outra coisa que eu tenho que entender: nós somos unidos a Cristo não por pessoas. Eu só estou naquela igreja porque fulano está. Eu só estou naquela igreja porque eu gosto de cicrano, porque eu gosto do pastor. Pelo amor de Deus, nem pensar. Seja seguidor de Cristo. Ame o Senhor. E no dia que você quiser sair, quiser arrumar um lugar para congregar, não estiver gostando daqui, vai na paz. Pode ir, eu digo com toda sinceridade a você: é melhor você ficar num lugar em paz e alegre do que ficar aqui amargurado, triste, infeliz, como aquele filho pródigo dentro de casa. Ou melhor, como filho legítimo dentro de casa. Tinha tudo, usufruía de tudo, mas não era feliz. Deus me livre que você erre o caminho, que você sirva a Deus, que esse lugar seja um lugar feliz para você, que esta casa seja uma casa para você fazer o seu melhor, que você pode crer, tem um pastor que te dá toda a liberdade, que eu duvido, se você for para outro lugar, você vai ter o tanto de espaço que você tem, que nós temos aqui. Mas se quiser um dia dizer: pastor, estou indo, sai da mesma forma que chegou, acerta o caminho e vai em paz, porque o mais importante é Cristo, não as pessoas. Não fique numa igreja por causa da pessoa, fique por causa de Cristo. Fique por causa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Quem é que aguenta viver 24 horas com alguns aqui? Ninguém aguenta. Se botar 2 de vocês aqui num lugar que vocês pensam que na igreja é uma maravilha, você nem sabe, aqui é o céu, adora, canta, pega fulano e cicrano, bota dentro de um lugar 24 horas, eu quero ver o que vai acontecer. Aí eu quero ver, irmãos, porque nós somos diferentes, os temperamentos, o jeito de ser, as opiniões formadas. Eu acho que é assim, eu sou assim, eu quero assim, é desse jeito assim, eu aprendi assim, e a nossa música é essa. Mas o mais importante não é o meu achômetro, o mais importante é se Cristo está na minha vida, e eu tenho tanta submissão.
E quando isso acontece, ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, vai acabar tudo isso. Os partidarismos, os grupinhos que as igrejas inconscientemente se formam. Você pensa que não tem aqui também? Tem. Às vezes chega um novo da igreja, chega uma pessoa para congregar com a gente e ela fica procurando. Onde é que eu vou entrar? Porque aqui está fechado. Não, aqui, não sei se eu entro. Não, aqui, você sabia disso? Nós estamos precisando daquele jeito de acolher. O jeito de abraçar, o jeito de, sabe, irmão? Quantas pessoas já entraram nessa igreja? Quantas pessoas já vieram aqui desses quase 3 anos? A gente fica olhando, vem, volta, vem, mas às vezes some. Tem gente que nem olha para elas. Gente que não sabe chegar, abraçar, só sabe fazer o que o outro gosta. Não, meu amigo é aquele. Não, minha amiga é aquela. Sabe, irmãos? Aí depois a gente fica dizendo por que não acontece isso ou aquilo na nossa igreja. Porque nós somos igreja. Eu não estou falando para A ou B. Nós, todos nós aqui, precisamos ser mais gentis, mais educados, mais cortês, mais atenciosos às pessoas que chegam na nossa igreja. Amém? Sabe por quê? Porque nós somos unidos por causa de Cristo. Imagina se eu, como pastor, ficasse marcando pessoas na igreja. Eu não gosto daquele fulano, aquele irmão Imagina. Não pode, irmãos. O corpo de Cristo não pode. Tanto eu falo para um, como falo para o outro a mesma coisa. Para mim não tem nenhuma dificuldade em dizer uma coisa a qualquer um. Amém? E de tentar guardar o meu coração, porque às vezes quando eu chego em casa, arrebentado. Mas às vezes ninguém percebe, ninguém vê, ninguém sabe, para tentar salvar, às vezes, aquela situação. Lembre-se, nós somos de Cristo. Amém. Não somos um do outro. Às vezes o próprio irmão comunga com o erro do outro e não tem a capacidade de ser capaz de repreendê-lo com humildade, de exortá-lo com amor. Não tem. Mas tem capacidade de falar, de resmungar, de criticar. Mas não sabe chegar e dizer, irmão, a gente precisa conversar. Tem um assunto aqui que a gente tem que resolver. Nesse sentido, não há como as contendas, as discórdias, esses probleminhas não acontecerem dentro da igreja. Terceira coisa, cristãos insatisfeitos com problemas espirituais da igreja, eles precisam se manifestar. Na unidade do corpo vai se manifestar quem é e quem não é. Paulo diz, olha, eu estou sabendo aí que entre vocês, no meio de vocês, há contendas. Aí você pode estar pensando assim, pastor, essa mensagem assim, é para dizer alguma coisa que está acontecendo aqui entre nós? E, graças a Deus não. Nossa igreja não tem tido brigas, contendas, discórdia, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus. Porque é uma das coisas que eu não tolero na igreja. Se um dia tiver briga, 2 irmãos se pegar por aqui, ó irmão, um dos 2 vai ter que resolver a vida. Porque se não cabe num espaço, 2 pessoas, o que é isso? Que crentes são esses? Vão criar vergonha. Amém, irmãos? Se o sangue de Jesus não é capaz de te dar humildade para resolver os teus problemas pessoais, é claro, tem aqueles que são, cada um na sua. Amém. Mas briga, discórdia, contendas, não pode existir entre nós. Mas eu respeito aquela opinião de que o irmão não é muito chegado ao outro. É ou não é verdade? Tem aquele jeito extrovertido, está animado, o cara, o outro é meio... quase não
não funciona, né? Quando vai processar o negócio, o outro já está lá na frente. Aí, às vezes não dá os dois, tudo bem. Tem que... Não, aí se respeita. Porque as pessoas têm o seu jeito de ser. Desde quando comecei esse curso de psicanálise, que eu aprendi muita coisa que não faz ideia. Como o ser humano é interessante. E a gente aprende que, por que eu vou ficar chateado com fulano se aquilo é ele? Aquilo tem uma história na vida dele. Aquilo tem um passado, aquilo tem, sabe, irmão, coisas que estão lá atrás. Aí você conhece a pessoa aqui e não sabe que lá atrás aquilo marcou, aquilo foi assim, ele era assim por uma soma de coisas. Eu sou assim por causa de uma soma de coisas. Mas claro que muita coisa eu posso ser diferente, porque agora Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, mudem-nos. E os problemas sempre vão ser manifestos, cedo ou tarde. Quando a pessoa não é de Deus, quando ela cresce, porque joio cresce junto com o quê? Com trigo. Mas o joio é tão parecido com o trigo que você nem imagina. Quando eles estão pequenininhos, vão crescendo, primeiro uma espécie de gramazinha, depois vão crescendo, parece aqueles, né? E só vai ter diferença quando os brotos do trigo começam a aparecer. Mas enquanto não, são quase idênticos, parecidos. Na igreja de Deus vai crescer sempre junto, todo mundo. Glória a Deus, quisera Deus que não tivesse joio nas igrejas. Mas Jesus disse que tem. Mas eu, você, nenhum de nós devemos ser aqueles que vão querer arrancar, querer julgar, querer apontar o outro. Nós não. Nós não podemos fazer isso, porque só o Senhor conhece cada coração. Esses, no tempo certo, vão se manifestar. Agora, há dois destaques que nós precisamos observar dentro desses problemas que existem na igreja. Primeiro, na igreja em Corinto, existiam os problemas daquelas pessoas que estavam insatisfeitas. Os grupos, um queria ser diferente do outro. Em segundo lugar, as pessoas da casa de Chloe, ou seja, um nome feminino para dizer que era a casa de uma mulher, foram os que tiveram coragem para denunciar quem estava fazendo esses tipos de confusão. Então, irmão, vai ser sempre assim nas igrejas. Desde Corinto, em todo o tempo, vai ter os que criam os problemas e vão ter aqueles que vão querer lutar para tentar resolver os problemas. Por um lado, amém por isso, porque nós temos que identificar os problemas e tentar vencer eles. Mas em outro lugar, essa é a parte mais importante que eu quero tratar com vocês dentro desses minutos. Algumas medidas práticas, algumas coisas que Paulo traz para a gente aqui, para protegermos a nossa igreja com relação à falta desta unidade. O que nós podemos contribuir? O que amanhã eu e você poderíamos fazer como igreja? Em primeiro lugar, foque os objetivos. Amém? Foque os objetivos. Se nossa igreja tem um programa, irmão, o programa não é do irmão fulano, não é do irmão cicrano, não é da irmã Beltrano, é da igreja. Você está comigo? Quando nós aprendermos a focarmos no objetivo, que é o reino, que é a presença de Deus, que é fazer a nossa igreja ter aqui os melhores cultos da forma melhor possível, olha, vai melhorar muito, irmãos. Não, mas esse culto é da irmã Rose, é das mulheres. Não, esse culto é do evangelista Ademar. Não, este culto é o diácono Fabrício que está promovendo para o diácono. Não, este culto é a irmã Marlene, a evangelista Marlene na intercessão. Não, irmãos, os cultos são
para o Senhor, é da igreja. Foque nisso, faça um esforço para tudo que for feito, tenha a sua parte. Irmão, posso ajudar? Em que posso ajudar? Como posso ajudar? E acabou. Porque se todos nós enganjarmos a pegar essa carona, focados, irmão, vai ter menos tempo para a gente se estressar com outras coisas. Aleluia! É o caminho para a gente. Segundo lugar, quando existir conflitos, dê nome aos bois. Que linguagem é essa, pastor? Nós só poderemos manter unidade, resolver os conflitos, dando nome aos bois. Quem foi? Que fez? Que aconteceu? Porque senão vai acumulando problema, vai guardando problema, vai ficando lá, e aquilo vai criando, gente, uma situação maior. A raiz de amargura, ela vai crescendo, ela gera mal terrível. Às vezes o probleminha aconteceu e a gente vai deixando, aquilo vai crescendo, vai criando um vermezinho, aquilo ali vai criar problema. E depois a gente está vendo o irmão todo troncho, todo diferente, todo pelos lados, já não encara mais. E é triste quando os irmãos já não são vistos como irmãos. É triste quando a indiferença existe dentro da própria igreja. É triste quando a gente não pode mais dizer ao fulano: olha, conta comigo. Aí a unidade foi quebrada. Aí nós estamos como os grupos de Coríntios. É triste, ou não é? E a igreja não é para ser assim. A igreja é para entender que tem um conflito. Chama essa pessoa, conversa. Quantas vezes for preciso, resolve. Mantenha uma boa. E se de preferência, não brigue. A Bíblia diz: se possível, tende paz com todos. Com todos. Eu me lembro que o maior desafio que eu enfrentei e confronto foi um irmão, uma das primeiras igrejas que eu plantei, no bairro de Mandaíra, no bairro de João Pessoa. E aquele irmão, vice-prefeito de uma cidade, se converteu lá na igreja, toda a autoridade, aliás, prefeito, tinha sido prefeito da cidade, depois na eleição seguinte foi vice-prefeito, apareceu lá para Manaíra e tal, e se converte, e aí estava no projeto da planta da igreja: vamos construir o templo. Fizemos uma campanha bonita de arrecadação, e muita gente doando coisas, e a igreja se tornou assim uma referência. Não tinha templo, era uma casa que uma viúva doou num terreno. A gente queria pegar aquela casa, derrubar e crescer a igreja e levantar a igreja. Aí foi feita uma campanha de doação de bens, de objetos, muita gente doando joias, relógio, som, tanta coisa. Aí fizemos a campanha no altar lá, estava cheio de coisa, tinha uma comissão para vender as coisas e tal. Aí veio a planta, projeto pronto, e naquela reunião, o irmão, com a experiência, com a capacidade que ele tinha, e ele, irmão, não tem ninguém aqui que tenha o tamanho dele, era grande, cara. Era enorme, e olha o tamanho do camarada, era forte. E ele disse assim: não, gente, vamos lá, eu entendo aqui do negócio. E sentou e puxou todo mundo. E eu chamei e disse: gente, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos oriente nesse projeto. Ele disse: pastor, é importante orar, mas a gente tem que agir. Eu disse: gente, vamos orar ao Senhor. Para tudo, vamos orar. O irmão se levantou, e ele não estava convertido mesmo ainda, né? Levantou, ou inimigo, ou algum espírito com ele, puxou a cadeira e disse: se for desse jeito, eu não vou ficar aqui, que a gente está perdendo muito tempo, a gente tem que agir, alguma coisa tem que ser feita, o tempo está passando.
Eu disse: irmão, a porta é aquela. Vai em paz. Porque aqui a gente tem que orar e pedir a direção de Deus. Ele levantou, saiu. A esposa dele, uma professora universitária, muito bem, ficou preocupada: o que é que eu vou fazer agora? E o homem foi embora e sumiu. Uma semana sem vir na igreja, 2 semanas sem vir na igreja, e a irmã preocupada: pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa e tal. O homem está bravo lá em casa que o senhor humilhou ele diante de todo mundo, ele é uma autoridade, não sei o que. Eu disse: aqui na igreja, se ele for membro dessa igreja, ele é só um servo. Ele pode ser autoridade lá na cidade dele, ele pode ser presidente, governador, prefeito, lá onde ele quiser. Aqui, ele é membro dessa igreja. Não, o senhor não tem um jeito de ir lá e conversar com eles? Claro, eu vou lá. O senhor vai lá? Vou. O senhor vai conversar com ele? Claro. E o que o senhor está esperando? O tempo certo e a hora certa. Uma semana depois, marca o cafezinho aí, irmã. Marcou o cafezinho lá na casa dela e o homem foi lá. O homem se trancou lá para dentro, quarto, um casarão enorme, muito bonita, piscina e tudo. Casa de prefeito mesmo. E subi, fiquei ali, tomamos o café e ele lá, na descia. E aí? Ele vai: não quer saber, não quer conversa, está só esperando o senhor sair daqui e tal. Isso é mesmo? É. Eu já tinha orado, de orientação de Deus. Aí ele disse: eu vou subir. Pastor, não faz isso. Vou lá agora. Subi a escada, o primeiro piso, os quartos em cima. Olhar: e aí, irmão? Vim conversar com você. E lá dentro, calado, eu digo: não sei que você está aí, vamos conversar. Irmãos, aí depois de um toque de Deus ali, alguma coisa, ele abriu a porta. Mas era um homem alto e forte. E eu fiquei quase na cintura dele assim, né? Eu disse: e agora, Jesus? Estou na casa do homem, aqui à disposição do que Deus quer fazer. Eu disse: eu vim aqui lhe dar um abraço, que a gente precisa trabalhar juntos. Vamos para a obra. Aí abracei ele, mas aquele homem zarrão se derreteu, ficou tão sem jeito, ficou tão desarmado, porque o Espírito de Deus pegou ele ali naquela hora. Irmãos, a obra de Deus são as pessoas que se curvam para o Senhor. Não é o tamanho, não é força, não é sabedoria humana. E aquele homem não foi tão útil naquela construção. É um prédio de 3 andares, lá em Manaíra. Quem passar daquele bairro, na Avenida Sapé, vai encontrar a igreja. Tem 3 andares. O salão embaixo, classes de aula em cima, e mais atividades, né? Muito bonito. Mas foram homens como esse que engajaram-se, passou pelo teste e que nos fizeram saber que a obra é de Deus. Dá nome aos bois, chama ele, vamos ao compromisso, vamos resolver os problemas, mas não perde, em nome de Jesus. Terceiro, contribua com a sua igreja. Amém, irmãos? Só teve um amém para eu contribuir, né? Contribua. Há pessoas que querem que a igreja cresça, que os projetos se realizem, que as coisas vão, mas onde está o seu dízimo? Onde está a sua oferta? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido... Você está pensando que igreja, como é a igreja? Igreja é grupo, é corpo. Se você não é bem, se você não é fiel na sua igreja, você está quebrando princípios. Quebrando princípios. Então dízimo é dízimo. Eu pego $5 e dou lá todo domingo, eu pego $10, dou lá todo domingo. Você está enganando a quem? Nem os tesoureiros você engana, imagina Deus. Porque a nossa igreja tem uma comissão de finanças, tem tesoureiros. Eu praticamente sou o último que olha finanças dessa igreja. Mas tenho me preocupado. Mas eu estou te dando um sinal.
quer ser abençoado, quer que a sua igreja alcance objetivos, projetos, aprenda a ser fiel ao Senhor, principalmente se você é líder dessa igreja. Principalmente se você faz parte de alguma coisa, atividade, tem exemplo. Seja fiel ao Senhor. Se você não tem a capacidade de tirar 10% para dar a obra de Deus, para a manutenção da casa do Senhor, duvido muito que você tenha capacidade para outras coisas no reino de Deus. Duvido muito. Porque uma das primeiras coisas pelas quais nós temos que vencer é essa chamada avareza, esse domínio pelo dinheiro. E digo por experiência, não são 2, 3 anos de evangelho, estou fazendo 35 anos servindo a Deus. Amém. Nunca Deus nos deixa faltar. Quer sua igreja abençoada, quer manter um elo de unidade, de projetos, de estabelecer alvos, entrega a tua contribuição para o Senhor. Entrega para Deus. Tem uns crentes que têm umas ideias de pegar dízimos e mandar para obreiro no Brasil, ou não sei aonde. Não, eu dou meu dízimo, mas nessa igreja pelo menos ninguém vê. E eu nem sei se dão para o Brasil não. Estou dizendo, tem igreja que tem pessoas que pegam o seu dízimo e mandam para o Brasil, para obreiro A, obreiro B, obreiro C. Irmão, se dá o dízimo onde se congrega. Você está comigo aqui? Yes. Se dá dízimo onde se congrega, onde você é alimentado. Eu sei que uma palavra dessa hoje, aparentemente, esse negócio está meio... Mas eu sei, irmão, que você está sendo abençoado em nome de Jesus. Sabe? Porque alguém tem coragem de te dizer verdades, de te falar coisas que nessas igrejas do oba-oba você não vai ouvir. O sermão lá é outro. Infelizmente, tem gente que dá o sacrifício, tem gente que dá a oferta, tem gente que dá não sei quanto. Então lá. E nunca que acontece que tem ajuda, que tem uma assistência, que tem uma visita, que tem nada. Nossa igreja, graças a Deus, tem sido tão transparente que eu não tenho, qualquer um de vocês, em qualquer tempo, se é membro dessa igreja, fiel ao Senhor, tem toda a liberdade de saber quanto você deu, quanto recebeu. Quem quiser carta da sua declaração de quanto foi o ano, tudo transparente. E outra, nós investimos na obra de Deus. Amém. 10% de todas as entradas da nossa igreja vão para missões. É o caixa. A igreja dá o dízimo dos dízimos. Você sabe o que é isso? Me mostra uma igreja aí que faz um negócio desse. Pelo contrário, pega o dinheiro do povo, de missões, de não sei o que, vai comprar som, comprar instrumento, comprar não sei o que. Não, dinheiro de missões é de missões. Amém. Dinheiro de Deus é de Deus. Amém, gente? Eu desafio você, se ainda não é um dizimista dessa igreja, se você congrega, se você é membro aqui, que abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser fiel, não quero enganar ninguém. Dá uns 5 dolinhos aí, 10 dólares por lá, por mês, pelo amor de Deus. Quando nós contribuímos, temos o foco, não só com dízimos, com oferta, mas o nosso tempo, nossos talentos também servem como forma de investimento no reino de Deus. Às vezes temos tempo para tudo, mas o tempo para a igreja é bem complicado. Graças a Deus que nessas 2 últimas quartas aconteceu um milagre por aí, tem aparecido uma turma boa aqui nos cultos de quarta-feira. Dá um amém aí, gente. Está vendo alguma coisa aí? Espero que continue. Amém. Muito bom, escuta aí. Mas é o mínimo. Uma palavra boa, um estudo legal, tendo aqui nas quartas-feiras. Quem pode vir,
Não fica na tal da Babilônia, irmãos. Vai nessa. Tem crente que chega, estica-se todo, chega e faz pose. Você tem uma ideia, irmão? Eu já fiz de tudo em igreja. Você não imagina o que eu já fiz em igreja. Eu trabalhei numa igreja, no sertão de Pernambuco, um dia de domingo. Começou o culto, deixei a pessoa lá, todo o programa do culto, eu saí da igreja e fui visitar algumas famílias. Domingo à noite. Irmão, você não imagina o que eu achei. Debaixo do sangue de Jesus, saí e visitei, irmãos. Estava lá, pose. Irmão, quando eu bati na porta, a última pessoa podia esperar um anjo, menos o pastor da igreja, podia esperar tudo. Mas foi um corre-corre para lá, um corre para cá. E não é possível. Pastor, não teve culto hoje? Foi que houve? Ah, meu filho. Aquela noite visitei as 3, 4 famílias. Aí no outro dia a igreja estava uma bênção. No domingo seguinte, foi um avivamento, irmãos. Quem sabe a gente faz isso por aqui um dia desse. Já vou dando uma dica para você aí, ó. Ai. Não é fácil, não. Muito sério. Mas esse tempo que a gente dá para o Senhor é importante. É importante. E os talentos? Gente, se você tem alguma coisa que você pode servir a Deus, com o seu talento, com a sua capacidade, alguma coisa que você sabe fazer no reino, faz para o Senhor, para a casa de Deus, né? Esse mutirão que às vezes todo ano tem aqui, um vai ali por uma coisa, outro arruma outra coisa outra, mas durante o ano tem sempre alguém prestando um serviço aqui, outro aqui na igreja. Faz isso. O que você puder fazer, faz, foca, porque isso causa unidade, isso traz à igreja um momento gostoso, de que está tudo bem, de que há harmonia, né? Quarto, cuide dos seus líderes. Cada pessoa que tem sua companhia, ministério, cuida do seu líder. Às vezes, irmão, nós temos vários ministérios aqui na igreja, mas às vezes a gente talvez, eu não sei, mas eu desafio você, ore pelo seu líder. Ore pelo líder do ministério, ore pelo colega que está liderando uma área, outra da igreja. Ore por essa pessoa, para que ele não desanime, para que não esmoreça, para que não fique na fraqueza. E não deixe de orar pelo seu líder, pastor, também. Amém. Porque há uma necessidade. Às vezes, irmãos, tem coisas que acontecem, pastor não pode estar trazendo para a igreja, mostrar, mas às vezes desanima. Às vezes causa uma trava ali, aquela semana meio difícil. A gente vence, passa. Imagina você líder aí no seu ministério. Precisa também de oração. Precisa da ajuda dos colegas. Não deixa o seu líder sozinho. Amém? Lembra sempre de orar. Se está num momento juntos aí, pedir a bênção de Deus, dar uma palavra de apoio. Essa semana eu ganhei um membro daqui da igreja mandou uma cartinha para mim, especialmente direcionada a pastor da igreja, dando uma palavra assim, sabe? Lá embaixo dizendo aquele cafuné que às vezes a gente quer ouvir, gostaria de ouvir. Irmãos, foi a primeira vez nesses últimos anos alguém direcionou uma carta especialmente para me dar uma palavra, para ser especificamente comigo. Totalmente diferente de tudo que a gente imagina. Do corre-corre, das atividades, do pedir ao pastor, do procurar o pastor, do buscar o pastor. Essa pessoa resolveu fazer alguma coisa. Achei bonito. Cuide dos seus líderes deprimidos, desencorajados, desanimados, até descrentes. Sabia que em muitas igrejas as pessoas perderam a fé. Pessoas que eram boas, que eram ativas, que estavam fazendo a obra, perderam a fé. A motivação por causa de coisas, de problemas,
de falta de ajuda, de assistência. Duas últimas coisas: assuma um compromisso público com a sua igreja. Uma das outras razões pelas quais a minha igreja é minha igreja é quando eu assumo um compromisso público. Você é de qual igreja? Igreja Batista em Rockland. Você anuncia, você gosta de falar da sua igreja, você diz às pessoas da sua igreja, você anuncia, sabe, irmãos? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Talvez vocês sejam conhecidos lá naquela região de Boston, da escola, de tudo. Você nem imagina como as pessoas dessa igreja são conhecidas para lá. Mas dá conta. Ontem chegou o pastor aqui, ex-aluno da escola, muitos anos sem ver, e me abraçou ali, pastor Sérgio Miranda, e me abraçou e, claro, tem uma história, como a escola foi bênção na vida dele, ele falando comigo, quantas coisas Deus está fazendo, mas ele disse: pastor, tenho escutado tanto que está acontecendo aqui, eu vim ver hoje, eu vim aqui também, não só para lhe dar um abraço, mas para ver como Deus está fazendo as coisas aqui. Nossa igreja tem uma história aí, tem um nome aí já. Igreja Batista em Rockland. Vista essa camisa. Amém, irmãos? Aliás, a gente tem que fazer uma camisa mesmo para vestir literalmente, né? A camisa, Igreja Batista. Vista essa camisa mesmo. Fazer uma política aqui, né? Lá em política, o Paulo Gardinho sabe muito bem o que é isso aí. Foi vereador lá para o Brasil e tudo. Mas vista essa camisa. Faça essa igreja ser sua igreja mesmo, irmão. É um passatempo da gente aqui. É uma história. Seus filhos estão crescendo aí, sabe? Às vezes eu fico olhando os menininhos que estavam aí, né? Hoje já estão se arrastando, outros já estão crescendo, outros já estão correndo. Camilazinha ali já toda andando, a Daça já se animando aqui, também está no meio do sabe? A nossa está aí. Quem está fazendo essa igreja? Vocês, somos nós. É nossa. Os filhos estão aí, crescendo aqui. Enquanto Cristo não nos move, não nos leva, não nos arrebata, é o seu tempo aqui. Veste essa camisa, irmão. Mas tem unidade. Se alguém, eu compro a briga mesmo. Essa igreja do Senhor, estamos aqui para sermos igreja. Em nome de Jesus. E ore pela sua igreja. Ore pela sua igreja. Tempo de oração, tempo de busca ao Senhor. Ore sozinho, ore no seu quarto, ore na sua casa. Eu sei que campanha de oração na quarta-feira aqui, às 5 da manhã. Nem todo mundo pode pegar esse horário, não dá certo para alguns, mas isso não impede de orarmos. Não, irmãos. Ontem meu coração, antes de vir para cá, preparando para vir por causa daquele evento que estava acontecendo, assim, meu coração orando, e lá terminando o trabalho, mas eu percebi que a gente pode fazer tudo, mas o espírito de oração por uma causa é possível. Você pode estar pintando, pode estar no Ministério do Vecchio, lá limpando, você pode estar fazendo o que for, na construção, na pizzaria, no delivery, mas o espírito de oração é importante para a vida da unidade da igreja de Deus. E sabe por quê? Pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, por causa do desafio que nós temos como igreja: evangelizar, ganhar almas, tirar almas da mão do valente, do cativo, Satanás prendendo, amarrando. A Bíblia diz: o Deus desse século cegou o entendimento. Só oração, só o clamor, só a intercessão, Deus vai acrescentar à igreja os que hão de se salvar. Diz o texto: Deus é quem dá o crescimento. Em segundo lugar, nós temos que orar por causa do inimigo que nós temos. Satanás não perde tempo, não dá vacilo, não joga flecha sem alvo, sem objetivo, irmão. É inimigo traiçoeiro, é inimigo sujo. Nós estamos aqui guerreando contra nós,
contra pessoas. A Bíblia diz que não temos que lutar contra a carne, contra sangue, mas contra principados, demônios, príncipes, potestades, dominadores, espíritos imundos que querem mesmo que você caia, que você se rasteje, que você seja humilhado, que você não faça obra, que você fique pelos cantos, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder, irmãos. Inimigo terrível, resistente. A Bíblia diz que as astutas ciladas do diabo. Se uma cilada, uma armadilha já é algo perigoso, o que você entende por astutas ciladas? São ciladas camufladas. Eu fui militar, servi num pelotão especial, pelotão de operações especiais. Fazer uma armadilha, fazer uma emboscada, fazer uma cilada legista, agente de guerra, pessoas que estão em combate. Satanás sabe muito bem o que é que atinge a gente, nosso ponto fraco, onde está o lugar vulnerável. Por isso Paulo diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque com a armadura de Deus nós possamos resistir todo dia mal, todo momento difícil, toda guerra que vier. Vai ter levante e vai ter tempestade e vai, mas o Senhor vai estar à frente da sua igreja e vai nos dar vitória em nome de Jesus. Esses dias, meu coração um pouco sentido. Meu filho está indo pro college em setembro, mas amanhã ele vai conhecer a escola. Eu vou levá-lo e eu vou... Isso que tem a ver uma coisa com a outra. Chega lá, eu vou levá-lo, vou ter que dormir lá, trazê-lo no outro dia. Então ele vai ter experiência de dormir no college no outro dia e tal. Então vai ser o primeiro lugar no campo. 3 horas de lá de casa para lá, gente. É no finalzinho do estado, ponta a ponta, atravessar Massachusetts. E aquilo me deu assim um sentimento: como é deixar filho voar? Eu senti um pouco hoje, amanhã, né? Vai dormir lá, vai ficar lá. E quando ele for em setembro, vai para ficar lá, para morar lá. Para quem não sabe, o Júnior ganhou uma bolsa de estudo, tempo integral, né? Para essa escola, o Williams College, uma das melhores escolas do estado, e vai já para ficar. Então, tudo lá no computador, eu observando ele, fazendo lá, tudo checado, o nome dele conferido, o quarto que ele vai ficar amanhã, tudo maravilha, tudo bem arrumado. Aquilo me deu um sentimento: filhos vão voar, vão fazer o que tem que fazer. Na igreja de Deus só existe uma razão para nós sermos felizes no reino. Há um momento que cada um tem que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que fazer sozinho as coisas. Amém? Deixa eu ver se você está me entendendo onde eu quero chegar. Cada um aqui tem que ser adulto espiritual. Aqui tem que aprender a lutar, tem que aprender a ser forte, tem que deixar de ser menino, deixar de coisinha. A gente tem que olhar para o reino. O inimigo está aí, ele existe, o mundo é cruel, mas você tem que aprender a ir para a batalha, irmão. Você tem que aprender a vencer. O reino de Deus tem que ser tomado à força. Nossa igreja tem alvos, tem objetivo, mas tem que ter uma busca em oração para que a gente aprenda a crescer, lutar, vencer e ver o fruto do nosso trabalho. Amém. Qual é o fruto do nosso trabalho? Pessoas salvas, libertas pelo sangue de Jesus. Não há maior recompensa para uma igreja do que ver novos convertidos, do que ver novas crianças. Eu e você cresce, mas novos meninos têm que chegar. Assim como as nossas famílias. Novos meninos. Tem gente fazendo mais menino do que ganhando alma aí, né? Mas vamos nessa.
porque os filhos são herança do Senhor. Mas os outros, os filhos espirituais, eles são importantes. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, para que eu entenda, você entenda, nesse bate-papo de hoje, nessa conversa de hoje, esse sermão de hoje, e você que vai ouvir essa mensagem em algum tempo, em algum lugar, através desse vídeo, também possa ser abençoado, também possa se comprometer mais com o Senhor, porque Cristo é o motivo da união da igreja, da unidade da igreja. Então, tome uma atitude de obediência a Ele, seja unido a Cristo e não às pessoas. Não entre mais um grupinho nessa igreja. Seja alguém que some, faça a sua parte. Não pense que as pessoas são perfeitas. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas podemos ser melhores no Senhor. E tome algumas medidas, como essas que nós falamos aqui hoje, para fazermos da nossa igreja uma melhor igreja. Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque Tu és o Senhor. Tu és o dono da nossa vida. E é difícil poder entregar tudo, mas tudo queremos entregar a Ti. Pedir perdão pelas nossas limitações e falhas. Pedir que o Senhor nos ajude a entender o propósito de sermos igreja, de ser igreja, de participar, de testemunhar, de levar adiante esse alvo, esse objetivo, porque todos somos filhos do Senhor, luz do mundo, sal da terra. Oh Jesus, derrama do Teu Espírito, tirando todo impedimento que haja em nós, impedindo de alcançar maiores objetivos, de focarmos no objetivo maior, que é o reino de Deus, da graça, da humildade. Cuida da nossa liderança, cada membro dessa igreja, líder de ministérios, líderes da diretoria, líderes em geral. Estende a Tua mão, renova a unção, a graça, o poder, a autoridade, a humildade sobre nós. Espírito de Deus, em nome de Jesus, cuida daqueles que estão fracos, desanimados, daqueles que por qualquer razão se acomodam em casa. Cuida também dos enfermos, dos que estão necessitando de ajuda, de saúde. No nome de Jesus, te oramos por esses também. Abençoamos, Senhor, cada vida que não pôde estar aqui hoje. Se é alguma ação do inimigo, se é alguma seta de Satanás, nós queremos repreender agora em nome de Jesus. Que o Senhor dê força a cada família, que o Senhor cuide de cada necessitado e que o Senhor prepare os corações de cada um para essas atividades dessa semana, da próxima semana, dos eventos da igreja, cheios de graça, de unção, de muita liberdade no Senhor, adorando aquele que vive para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão e de ministração da Tua palavra, em nome de Jesus.